Olá, bem-vindo ao The Doxers, podcast que você ouve agora, produzido pelo grupo da cadeira de Extensão em Filosofia da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, formado pelos impostores Brian Higgin, esse que vos fala, Davi Moura, Eduardo César da Silva, João Vitor da Costa Alves, João Vitor Passos de Abreu, Natan Rangel Gabrich e Pedro Henrique Pedrosa da Silva. No ar! Olá, bem-vindos ao podcast The Doxers, um podcast descontraído e educativo que vai tentar trazer algumas discussões de alto nível duvidoso sobre filosofia e arte, colocando nossos participantes para debaterem obras artísticas que se comunicam de alguma forma com pensamentos filosóficos de seus criadores. É um guia, na realidade. O que é isso, pelo amor de Deus? Este é o nosso segundo episódio da série e por isso resolvemos chamá-lo, muito criativamente, Episódio 2. É um gênio, não? Neste episódio contaremos com a participação debatedora de Davi Moura e Natan Rangel Gabrich, que irão falar sobre o mangá Death Note e sua relação com a República de Platão. Bom dia a todos, os meus telespectadores. Eu sou o Natan, mais conhecido como o estressadinho do grupo, que gosta de dar chilique a todo momento. E nas horas vagas eu gosto de dar de Guga Chakra e falar sobre geopolítica nos corredores da UF. E... Irmão, seja objetivo. Bom, eu sou o Davi. Davi Muquirana. Isso eu não sou. Sou um bom amigo. Ele tem dificuldades. Mas, Davi, sobre o que falaremos hoje, jovem mancebo? Bom, vamos falar um pouco sobre Death Note. Do grupo inteiro, acho que foi o único que trouxe uma obra japonesa. Eu queria falar que a cultura pop japonesa é muito melhor do que a ocidental. O senhor não tem nada a ver com isso. É porque você está no meio de eurocêntrico. Estou percebendo isso. Então vou quebrar um pouco disso. E trouxe o Death Note para falarmos um pouquinho sobre o conceito de justiça em Trasímaco, a segunda parte do primeiro livro da República, e explorar um pouquinho como esse conceito é desenvolvido, vamos dizer assim, no Death Note, na obra. O Death Note é um mangá. É um quadrinho japonês. Um quadrinho japonês, assim, é clássico no Japão. Começando eles que no pós-guerra ele começa a ganhar força. Então são várias obras desde então. E é uma indústria bilionária no Japão. Bilionária, movimenta bilhões aí de dólares. Então é algo muito forte na cultura japonesa. Há também os animes, que é a serialização, né, dos mangás, dos quadrinhos. Então a indústria acaba se dividindo sobre esses dois ramos, dos mangás e dos animes. O Death Note é uma obra com uma dupla autoria. Você tem a história pelo Tsugumi e a arte, no caso do ilustrador, quem vai executar todos os quadrinhos e a arte e tudo mais, os personagens, pelo Takeshi. É uma dupla incrível. Inclusive, esse aqui é um interessante, dá interessante. Os dois autores também têm um outro mangá chamado Bakuman. Babamba, aquela da bomba com... É incrível, eu já vi algumas vezes, onde eles exploram justamente o desenvolvimento, uma história sobre o desenvolvimento do mangá na indústria japonesa. Eu acho fantástico isso. Então mostra desde o início dos projetos de uma produção, do desenvolvimento do anime, do mangá, das indústrias, das produtoras, das editoras, da cobrança, da exigência para poder publicar os capítulos. Então é fantástico, vale super a pena esse mangá também. Que, se não me engano, é um segundo, eles publicam depois do Death Note. Death Note que lança eles e tudo mais, colocam eles vamos dizer, em evidência ali no Japão, o Death Note. E o mangá, o anime, conta a história, basicamente, de um personagem, do Light Yagami, o qual recebe, ou melhor, descobre um caderno. O mangá mostra que ele estava em sala de aula e vê um caderno caindo. Ele vai em busca, então, desse caderno. E, a partir dali, o caderno tem algumas orientações. A história começa. No caderno, as orientações diz que a pessoa que tivesse o seu nome escrito no caderno, desde que aquele que o escrevesse tivesse em mente a imagem dele, o rosto dessa pessoa, morreria de ataque cardíaco em 40 segundos. Eu gosto muito de história de doido. Isso é interessante. Após 40 segundos, a pessoa que tivesse seu nome escrito, desde que o proprietário, a pessoa que escreveu o nome
da pessoa no caderno tivesse em mente o seu rosto, ela morreria de ataque cardíaco em 40 segundos. A princípio, o Light fica incrédulo quanto a essa informação. Acha que é somente uma bobagem, como que alguém poderia inventar uma coisa dessa, mas pega o caderno, leva para casa e em casa, mesmo incrédulo, decide testar essa informação. E ali, em casa, ele tá com a televisão ligada, ele vê um sequestrador entra num colégio, tudo lá no Japão. Ele vê uma oportunidade excelente para poder testar. Ele teria uma informação ao vivo, então ele poderia ver se o Death Note funcionaria imediatamente e seria, digamos assim, uma pessoa criminosa, onde a sua morte não seria nenhum tipo, não haveria uma imoralidade na morte desse criminoso. E assim ele o faz. Vê ali, já havia sido publicado pelas redes o nome do sequestrador e também o seu rosto já havia sido divulgado pela mídia. Ele então escreve o nome, pensa no seu rosto e aguarda os 40 segundos. E imediatamente, tudo sendo exibido ao vivo, vê os reféns saindo do colégio e depois os policiais entrando e dizendo que o sequestrador havia sido morto, vamos dizer assim, espontaneamente, aparecido morto. Ali, ele vê que poderia ser que o Death Note funcionava. De toda forma, ainda assim, poderia ser uma grande coincidência. Ele decide, então, dar uma segunda chance. Ele precisava ver com seus próprios olhos a operação do Death Note. E assim ele faz. Numa segunda vez, nesse mesmo dia ainda, ao ir para o cursinho, um pré-vestibular, ele vê uma oportunidade e vê uns delinquentes mexendo com uma mulher. Nesse que mexem, o delinquente apresenta acima para a mulher o seu nome também. Então ele já tinha o nome do delinquente e também o seu rosto e testa. E assim, ao escrever o nome da pessoa ali, desse delinquente, num Death Note, no caderno, o rapaz imediatamente morre. Ah, tem uma informação. Desinforma. O Death Note também dá uma instrução de que a pessoa que tiver o seu nome escrito no caderno, se a causa da morte não for especificada, ela morrerá de ataque cardíaco. Mas o proprietário pode especificar a causa da morte. Acidente, doença, suicídio, pode especificar. E ele faz exatamente com essa segunda vítima dele. Especifica que ele morrerá de acidente. E assim é feito. O rapaz vai atravessar a rua e um caminhão o atropela. Escutando atentamente. Ali, então, ele tem total consciência de que o Death Note funciona e de que assim ele poderia implementar, então, uma nova ordem no mundo. E implementar a sua própria justiça no mundo. E a história é basicamente isso. 5 dias depois dessa segunda vítima, ele encontra o verdadeiro proprietário do caderno, que é um Shinigami. Um Shinigami, no folclore japonês, acho que uma aproximação com a nossa... Um deus da morte. Um deus da morte, ou a própria morte, a pessoa responsável, um ceifador, a pessoa responsável por fazer essa passagem dos vivos e dos mortos. A gente associa muito a figura da morte e tudo mais, na nossa, vamos dizer assim, nossa cultura é um pouco mais familiar, mas os Shinigami são personagens do folclore japonês responsáveis justamente por essa passagem dos vivos para os mortos. E ele é o verdadeiro proprietário do caderno. Nós descobrimos, então, que o Shinigami, ele se apresenta como Ryuki, ele havia deliberadamente deixado o seu Death Note cair para assim se entreter, ver quem fosse a pessoa que pegaria o caderno e se decidiria então utilizá-lo e como utilizaria, e assim ele se entreteria, pois no mundo do Shinigami estava um tédio completo. Ou seja, era tudo por divertimento, é o que ele queria. Boa ideia. Ele teve a sorte então de cair na mão justamente do Light Yagami, esse personagem que pega o caderno, porque depois que o Light percebe que o caderno realmente funciona, ele então já executa uma série de assassinatos, matando vários criminosos de todo o mundo, não somente do Japão. Então ele consegue a informação de vários criminosos espalhados pelo mundo, Estados Unidos. Inclusive os Estados Unidos é o país com o maior número de vítimas por ele. E todos, curiosamente, morrendo de ataque cardíaco. Por que ele fez que todos morressem de ataque cardíaco? Ele revela. O objetivo era que ele queria realmente que as pessoas, ou melhor, que as autoridades ou que todo mundo percebesse que havia alguém por detrás dessas mortes. Ele queria justamente que fosse identificado. Não foi um mero acaso ou... Ele queria causar uma comoção em todas as camadas da sociedade com essa série de assassinatos. Com certeza, exatamente isso. Causar uma impressão de que as pessoas estavam sendo vigiadas e que seus maus atos seriam responsabilizados. Tipo o Pedrinho Matador que ele queria fazer. Boa, não conheço a história, mas pode ser que sim, se esse for o objetivo. De repente. Pode ser que sim, o objetivo foi o mesmo, conscientizar.
as pessoas de que há alguém as observando e de que os seus maus delitos poderiam ser penalizados e seriam responsabilizados. E assim, Davi, uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. Você considera que o Light, ele realmente era movido por um ideal de justiça ou ele era movido por uma vontade de ter poder sobre as pessoas? Ele realmente acreditava que aquilo dali era justo ou ele somente era uma pessoa com delírios de grandeza que queria transformar a sociedade à sua imagem e semelhança e se tornar o Deus dela? É uma boa pergunta. Eu percebo que no início da obra, no início do mangá, o desejo por justiça era genuíno. Tem uma partezinha, assim que o Light mata a segunda vítima... Então, Eu não gosto de ser interrompido à toa. É exatamente nessa parte que eu queria chegar, porque logo no interlúdio da convicção dele, né, entre o assassinato da segunda vítima e os assassinatos em série que ele faz assim, ele fica muito em conflito. É mostrado isso no anime, que ele fica pensando, quem me fez juiz para eu fazer isso com a vida das pessoas? São vidas humanas. Será que está sendo correto eu ceifar essas vidas, ainda que criminosas? Ele faz essa pergunta a si mesmo antes dos assassinatos em série, né? Exatamente. Após a segunda vítima, ele começa a fazer essa reflexão. Mas na segunda vítima, após a segunda vítima, voltando ela, ali acho que vai ter a resposta para o que você procura. Então, de início, eu creio que, de fato, era um desejo genuíno por justiça. Ele chega à conclusão de que o mundo está podre. Essa frase é bem icônica do mangá e do anime, é bem icônica, que o mundo está podre e que todos aqueles que o apodrecem devem morrer. Às vezes ele gosta de fazer a linha bruto-sensível. Então, aparentemente, parecem genuínos. De fato, a justiça é generalizada pelo mundo e essa justiça contamina o mundo, o apodrece e tudo mais. E a forma de restaurar é, vamos dizer, responsabilizando os culpados. No caso, pena capital. Então, a princípio, sim. Mas depois do assassinato em série, dos nomes que ele escreve vários no caderno, após esses 5 dias, na verdade, não, depois da segunda vítima, uma outra parte já mostra um pouco desse desejo de grandeza que você comentou e de querer moldar a sociedade à sua própria maneira. É assim que ele descobre que ele tem contato com o Ryuki, que o Ryuki aparece ele após 5 dias em que ele estava com o caderno. O Ryuki explica um pouco a ele sobre o mundo dos Shinigamis e tudo mais, fala do caderno, brevemente do caderno com respeito a ele. E ali ele revela que ele fará um mundo à sua própria maneira e chega a dizer que construiria um mundo onde somente as pessoas que ele considerasse injustas permaneceriam vivos. Aí, por fim, ele diz que ele seria o Deus deste novo mundo que ele estava construindo. O Ryuki fica muito feliz, inclusive, com isso, quando ele viu que não tinha pessoa melhor para poder ter encontrado Death Note. Ele teria muito entretenimento nesse período em que o Light estaria com o caderno. Isso daí me lembra muito uma ideia do Eric Voegelin, que ele diz que muitas ideologias e muitas pessoas durante a história, eles quiseram imanentizar o paraíso, eles quiseram tornar a Terra, o lugar ao qual a gente vive, em um paraíso de eterna felicidade, onde a justiça reinaria para todo sempre. Parece que o Light ele queria fazer isso, pelo menos de início. Parece, exatamente. Reverter a atual ordem. Reverter. É exatamente isso. Reverter a atual ordem e assim implementar um novo conceito de justiça e assim executar, transformar o mundo realmente, implementar um novo mundo. É o que ele realmente queria fazer. Eric Voegelin é o cara que fala que tudo é gnose? É, ele mesmo. Ele fala que o positivismo é gnosticismo, fala que a ciência é uma forma de gnosticismo e tal. Uma notinha de rodapé aí. Excelente, excelente. Ele é inteligente, eu apoio ele. A história continua, que aqui vai ter o conflito, que vai ser o conflito decisivo de toda a obra, de todo o mangá, que vai ser o conflito com o Light, que após essa série de assassinatos, começa a ser conhecido, né, no caso, como as mortes eram executadas por ataque cardíaco, todas elas, naturalmente as pessoas começariam a associar que havia uma causa em comum dessas mortes. E ela é espalhada, inclusive, entre as pessoas comuns, a população civil.
E são essas próprias pessoas civis que começam a chamar essa causa em comum das mortes de Kira, que é uma espécie de, como posso dizer, de uma adaptação do japonês. É uma adaptação do killer, né? Do killer em inglês. Exatamente. O japonês não tem um L, né? Uma palavra assim, eles acabam substituindo pelo R. Não é à toa que light eles chamam de raito. É isso, exatamente. Não sei, tem essa questão com L no Japão. E killer virou, mas é o Cebolinha ao contrário, né? É o Cebolinha ao contrário, bem lembrado. E sabe o que eu acho interessante nessa parte do anime, na hora que, ou do mangá, em que começa a comoção social, é que o Light, ele joga, né, ele fala de um problema que é muito atual, que é o dilema das redes, né? Que as pessoas, quando elas estão nas redes sociais, elas acham que podem falar o que bem entender, porque nas redes sociais elas encontram um refúgio no anonimato, né? As pessoas, elas não têm a coragem de assumir publicamente as suas opiniões na vida real. Contudo, quando você vai para o Twitter, quando tu vai para o Instagram, você tem a coragem, muitas vezes, de falar aquilo que você não tem coragem de falar frente a frente das pessoas, porque por meio de perfil fake você pode se esconder, você pode difamar a vida de pessoas, você pode instigar comportamentos de grupos, digamos assim, antidemocráticos, digamos assim, podemos falar, né? Eu achei muito legal. É uma parte bem curtinha do episódio do anime, mas que fala de um problemaço que está ocorrendo hoje na nossa sociedade, né? Ele comenta exatamente isso. Pelas redes, então, as pessoas se comunicariam, então, suas opiniões. Então, como você comentou, então, uma pessoa que seria contrária publicamente à morte, mesmo de criminosos em série, mas na internet parabeniza o Kira. Sim. Na internet parabenizam o Kira. Fazem fã-clube, tem blogs de divulgação para o Kira. E, na verdade, elas próprias nomeiam o Kira. Acabam nomeando. O mangá, então, após essa segunda parte do mangá, e da história também, do anime, vai ser introduzido agora um novo personagem que vai ser crucial, central, que vai marcar toda a história, de um detetive que irá, então, começar a fazer uma série de investigações para encontrar o Kira e, assim, prendê-lo. O Kira mostrou-se ser nada mais do que mais um criminoso. E, assim, era necessário, então, prendê-lo. As nações começam a perceber isso. As nações, Japão, Estados Unidos, países da Europa, começam a perceber essa série de assassinatos, todos por ataque cardíaco. Se reúnem, então, nas Nações Unidas ali, para fazer, né, conversar, trocar informações e verem o que podem fazer. Mas uma coisa é certa, todos eles já haviam identificado que a causa era comum, o mesmo causador dessas mortes. Eles, então, acionam esse detetive, que é conhecido por L, e fica a história toda assim, simplesmente por L. Em um momento, ele dá um nome falso, mas esse nome, o L é realmente um nome pelo qual ele ganhou fama, esse detetive internacional, para então ele auxiliar as nações a buscar, a procurar e assim caçar o Kira, que é nada mais é do que o próprio Light. Tá muito complicado, mas muito complicado mesmo, sabe? Inclusive um jovem no final no último ano do ensino médio. Sim, terceiro ano do ensino médio, se preparando para o vestibular, para poder, e justamente esse jovem que consegue executar toda essa série de crimes, de assassinatos, e assim para tentar implementar uma nova ordem mundial. Ele era o aluno mais aplicado da turma dele, né? Da turma não, do Japão. Do Japão. Há simulados ali no Japão, há simulados e tudo mais, onde as pessoas conseguem verificar isso. Então ele era o aluno número 1 de todo o Japão. Tiravam só as maiores notas nesses simulados dos vestibulares, e assim se classificava como o melhor aluno, mais dedicado, mais esforçado de todo o Japão, poderia-se dizer. O mais aplicado do Japão. Então, de fato, uma mente brilhante. O Light, mas ainda assim muito jovem, o que mostra justamente ser realmente um prodígio, muito jovem e já muito inteligente e cheio de vontade para poder executar essa nova ordem de mundo. Foi Edmundo, vem Edmundo, vai Edmundo, olha Edmundo, lá vai Edmundo para a grande área, Edmundo, ao lance do Edmundo, que visão do Edmundo, ganhou Edmundo, nossa senhora. Acertaram o Edmundo, tira o Edmundo. Tá livre o Edmundo, mas olha só,
Tem condição legal, a defesa ficou parada, se der para trás é gol, olha o gol do título. E é interessante, né? O Light, ele virou o Kira, ou Light, chame como você quiser, ele se tornou um criminoso para o poder instituído legal, para a polícia, para as instituições judiciárias, digamos assim. Isso, as instituições estabelecidas. Mas, para as pessoas no ambiente virtual, ele era um herói. Ele era o salvador. Né? Ele era o salvador. E qual está certo? Estará certo aquele que se provar ser o mais forte. Aí eu tô gostando de dizer que vocês são os alunos a prazo, vocês estão prestando atenção. Então o justo é aquele que é o mais forte, que impõe a sua vontade sobre os outros? Essa basicamente é a concepção de justiça do Trasímaco. Justiça nada mais é do que a conveniência do mais forte. Do Trasímaco em que obra? Na República, o primeiro livro da República, na segunda parte do primeiro livro, o Trasímaco então apresenta essa definição. Depois de uma definição apresentada por Policarpo, o anfitrião da casa em que Sócrates está ali presente, uma definição bem interessante, inclusive, onde a justiça nada mais é do que fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Isso é desenvolvido, Sócrates desenvolve muito bem, através daquele processo dialético, consegue então mostrar que justiça não pode ser identificada por fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Mas durante todo esse diálogo entre o Sócrates e o Polimarco, o Trasímaco fica querendo sempre se introduzir na discussão, o tempo todo. O Sócrates vai falar isso no momento que o Trasímaco vai iniciar. Ele fala que o tempo todo o Trasímaco queria interromper a discussão para poder dar a sua opinião sobre justiça o tempo todo, mas que as pessoas ao redor impediam ele. Não, pera, eu quero ouvir o que Sócrates, onde vai parar isso? Pera. O tempo todo impedindo ele. Mas em um momento onde a discussão de Sócrates e Polimarco termina, o Trasímaco então ele entra na discussão apresentando justamente a sua definição de justiça como sendo a conveniência do mais forte. E quem é o mais forte para o Trasímaco? Para o Trasímaco, o mais forte é aquele que está no poder. Aquele que provou o governante. Aquele que provou a sua força, assume então o poder e agora vai editar a legislação, as regras, as normas, conforme a sua própria conveniência. Mas, assim, os governantes, eles por vezes não erram? Eles são passíveis de erro? O Sócrates lança essa, o Trasímaco, ele concorda, realmente. Eles são passíveis não são infalíveis, são passíveis de erro. E quando eles erram, eles formam, digamos assim, leis que são inconvenientes a eles? É exatamente essa a definição. Se ele errou, é porque ele conseguiu promulgar uma lei que não favorecesse. E a justiça é sempre, digamos assim, o mais fraco ele é justo sempre na medida em que ele obedece àquele que é mais forte, a conveniência do mais forte. Isso, pois é justo com que o governado obedece, então, às normas estabelecidas pelo governante. Então, isso é justiça também. Por essa definição, o governado teria que fazer aquilo que é conveniente e inconveniente ao governante ao mesmo tempo? Seria basicamente isso. Ele faria o que seria no sentido de inconveniência, pois ele cumpriria uma lei que o governante falhamente a promulgou. Mas estaria agindo conforme a justiça, pois ele estaria observando e obedecendo justamente aquilo que as autoridades constituídas promulgaram. Mas, para mim, parece algo muito contraditório, não? A contradição, pelo que eu percebo, foi nisso que o Sócrates percebeu e lançou para o Trasímaco, na infabilidade. Então, há momentos em que o governante, mesmo no poder, falha em promulgar uma lei a qual não o favoreça. Sim. Aí, então, justiça não pode ser a conveniência do mais forte, pois o mesmo mais forte, aquele que está no poder, isso é importante, né? Com o Sócrates ele tenta lapidar melhor isso. Então, o mais forte é aquele que está no poder, como governante. Ele pode, em algum momento, promulgar uma lei que não o favoreça. Então, justiça nem sempre pode ser aquilo que favorece o mais forte. É isso onde o Sócrates quer chegar. Mas o Trasímaco que ele dobra a pílula. Eu acho que ele fala que a justiça é feita à medida que o governante não falha, né? É isso? Ele vai dizer que o governante não falha. O mais forte, o governante mais forte, ele não falha. É infalível.
Exatamente. Então, esse governante que promulgou uma lei que não o favoreça, não é o mais forte. É isso que ele quer dizer, basicamente. Ele fala sobre o médico. Ele fala, o exemplo que ele dá do médico, por exemplo. Quando o médico ele dá um remédio que não... Quando o médico falha, por exemplo, no diagnóstico, ou então em receitar algum remédio, a gente chama ele de médico? Sim. Mas ele realmente é médico? Não, porque o médico não falha. O médico real, ele não falha. O governante que promulgou alguma lei que não fosse favorável a ele mesmo, na verdade, ele se provou não ser o mais forte. Ele dobra a pílula. Agora eu quero voltar no Death Note, que eu quero mostrar onde essa concepção se mostrou, vamos dizer assim, bem evidente no Death Note. Então, após o L ser introduzido como investigador, que vai ser aquele que irá caçar o Kira, o mangá, então, vai ter uma série... Aí é fantástico. Aí a sugestão é que vocês realmente leiam e assistam. É importante isso. A leitura ela é mais lenta, ela é mais devagar, você consegue captar melhor a argumentação. O mangá inteiro é uma luta de estratégias. Diferente de outros shonen, onde você tem poderes, tem habilidades especiais. Aqui, a habilidade é o raciocínio, é a estratégia, é um duelo psicológico. Um duelo psicológico, exatamente. Isso é fantástico. Entre o Light, o Kira, e o L. Ambos tentando ver as melhores... o outro ao erro, né? Instigar, exatamente. O L quer capturar o Kira. E o Light quer descobrir o nome do L para poder, então, executá-lo. Que, aliás, ninguém nunca viu o L, né? O L é um investigador, um investigador que ficava atrás dos panos, sempre assim. Totalmente desconhecido, inclusive pelas autoridades internacionais. Exatamente. Então os países não o conheciam, simplesmente apelavam a ele. Eles conhecem um comunicador, um intermediário entre as autoridades e o L, que é o Atari. Que também... Ele fica totalmente camuflado, escondido por somente dá para ver a silhueta do cidadão, né? Isso, não dá fica para ver sempre o de rosto. boné, fica sempre de chapéu, na verdade. Chapéu, um sobretudo, sempre se escondendo. Mas ele acaba fazendo essa ponte entre as autoridades, entre esse mundo exterior, vamos dizer assim, e o L. Sempre assim. O L nunca foi visto. Ele se revela no mangá, né, a sua imagem, a sua aparência, para poder conquistar a confiança da polícia japonesa. Que interessante, o L ele consegue fazer ele faz uma estratégia para descobrir qual era, pelo menos para poder recortar, né? Bom, a morte são internacionais, então onde está o Kira? Ele consegue fazer uma estratégia ali, ele consegue descobrir que o Kira, na verdade, está no Japão. Então, ele já fez um recorte do mundo inteiro, aí fez um recorte bem específico e concentrar suas investigações no Japão para poder tentar capturar o Kira. E ele precisava da confiança da polícia japonesa, que participaria nessa investigação também. Aí que ele se faz presente, que ele se faz evidente para os investigadores da polícia japonesa, para todos contribuírem nessa investigação atrás do Kira. E assim, ainda se atendo à primeira definição do Trasímaco, eu acho que ele é bem trasimiquense, digamos assim. Trasimiquense, adorei. Não sei o que quer dizer, mas imagino. Logo quando ele revela o seu plano pro Shinigami, que o Shinigami ele lança a pergunta para ele, mas você será a única pessoa injusta, má desse mundo ao tentar matar todos os criminosos. E o Light ele lança a resposta, né? Eu sou o melhor aluno do meu país, portanto eu sou mais forte, portanto eu sou mais capacitado de fazer justiça aos demais, portanto prevalecerá a minha vontade, não as dos outros. Exatamente, prevaleceria a conveniência do Light. Exatamente, do mais forte. Ele deveria provar-se então ser o mais forte, conquistar então o poder e assim ser o mais forte e assim implementar a sua justiça, a sua própria conveniência. Mas eu quero mostrar um pouco essa disputa de conveniências, digamos assim. O L representa, então, o investigador, representa a justiça constituída, estabelecida. As nações estão estabelecidas, já têm o seu projeto, as suas normas, as suas leis, a sua justiça estabelecida, né, o seu judiciário. E o L representa essa conveniência, a dos mais fortes já estabelecida. O Kira nada mais quer do que subverter essa, provar ser o mais forte, para então, assim, executar a sua própria conveniência, a sua própria justiça. E onde eu quero chegar? Onde o Kira e o Light, né, o Kira ou Light, como queira,
Ele diz exatamente isso em uma passagem do mangá, bem adiante, próximo da finalização dele, na verdade, onde ele diz exatamente isso. Nessa parte do mangá, acho que não tem spoiler de coisa antiga, tem? Tem spoiler de coisa antiga? Não posso falar nada agora, assim, não sei, eu tenho que pensar, tá? Vou ver isso direito aí com calma. Não tem spoiler de coisa antiga, né? Todo mundo sabe que o Heitor morreu. Todo mundo sabe que o Heitor morre no final da história, né? Não sabe disso, né? Todo mundo sabe que... Quem é Heitor? O protestante, ele é completamente limitado. O príncipe troiano. Mas só para dizer o seguinte, o Kira, ele consegue, então, se infiltrar dentro da força-tarefa da polícia japonesa que investigava justamente o Kira. Olha que interessante, fantástico, genial. Ele se infiltra ali dentro para poder dissipar todas as, vamos dizer assim, as suspeitas de que ele fosse o Kira. E ali, ele estava próximo justamente do L, para tentar o tempo todo descobrir o seu nome e assim executá-lo, matá-lo. Ele consegue matar o L por uma via completamente inusitada. E assim, o Kira, ele assume a força-tarefa da polícia de investigação do Kira. Olha que interessante. Ele se torna o líder dessa força-tarefa de investigação. Então, como ele conseguiu dissipar completamente todas as dúvidas ou as suspeitas de que ele fosse o Kira, já que ele estava justamente na força-tarefa que buscava prender o Kira. E nesse momento, ele diz uma frase para a sua força-tarefa, né, conversando com a sua força-tarefa, que expressa muito bem a definição de justiça do Trasímaco. Ele diz assim, ó, se capturarmos o Kira, aqui é o Kira falando, se capturarmos o Kira, então ele é maligno. Se Kira conseguir dominar o mundo, então ele será a justiça. Exatamente. O conflito e o duelo era para justamente mostrar ou provar-se quem seria o mais forte. E assim se colocar acima dos demais e implementar a justiça que lhe fosse conveniente. É exatamente essa definição. Foi ao ler essa parte que eu imediatamente consegui linkar com o Trasímaco, lá do livro 1 da República. Entendi. O nosso co-host, eu acho que ele tem uma pergunta para fazer a nós. Fale no jovem Mancebo. Seria correto, então, afirmar que Trasímaco é mais realista do que o Sócrates vai propor no decorrer da República? E daí advém a crítica de que a República, na verdade, é uma obra utópica? Não, olha, isso foi uma pergunta. Você colocou muito bem essa pergunta, eu acho interessante, é bom esclarecer, não é? Acho que poderia dizer que sim, né? O Trasímaco é quase um maquiavélico lá na antiguidade e fala muito corretamente do que acontece no jogo político, isso desde a antiguidade. O que prevalece não é a realização do bem comum a todos, do governante e do governado, mas sim sempre a realização daqueles que governam os países ou, digamos assim, até mesmo continentes. Exato, como no Império, por exemplo, né? Uma vasta extensão de domínio. Eu sou o Guga Chakra, né? Posso até falar um pouquinho de geopolítica, né? Poderíamos falar da questão Rússia e Ucrânia. O senhor poderia ser mais específico? O Putin, ele se acha o mais poderoso, portanto, a justiça será executada na medida em que ele tiver a sua vontade obedecida nas regiões vizinhas a ele. Ele se considera o grande czar, portanto, ele que deve mandar em todas aquelas terras ali, porque ele é o mais forte. Poderíamos dizer dessa forma, querido Brian, querido Davi? É pura ideologia. Olha, essa, né, geopolítica não é comigo, não. Prefiro me limitar ao Death Note. Mas, se pensarmos assim, estamos pensando nessa lógica do Trasímaco da justiça que nós estamos aqui conversando, sim, ele mostraria ser o mais forte e implementaria conseguiria implementar uma nova ordem das coisas que o favorecesse. Exatamente isso. Justiça seria justamente a definição do mais forte. O que o Brian perguntou sobre o Trasímaco, poderíamos dizer que ele é muito realista, pragmático. É exatamente isso. A justiça é o que acontece. Quem estão na liderança, governando, eles promulgam leis que os favoreçam. Aumentam seus salários, lhe dão privilégios. Essa vamos dizer assim, é a realidade. Acaba se mostrando real no nosso cotidiano. É exatamente o que os políticos, por exemplo, fazem. Eles assumem o poder
e legislam a sua própria conveniência. Acabam legislando e promulgando leis que os favoreçam. E assim surgem as famosas formas de governo deturpadas que Aristóteles lista na mais política, legítimas. Né? Isso. Surgem as oligarquias, surgem os regimes demagógicos, os regimes despóticos, que é um regime que acredito que o Light queria fazer, né? Seria uma tirania. Seria eu não sei nem mesmo se uma tirania, seria mais algo como despótico, porque se você for ver, ele no início do anime, ele é muito movido pelo ideal de justiça, mesmo sem saber defini-la corretamente. Mas depois, conforme a investigação do L vai fechando o cerco, você percebe que ele começa a tomar atitudes que a gente consideraria muito antiética. Por exemplo, ele rouba informações da força-tarefa que estavam investigando. E quem era o líder o segundo em comando da força-tarefa que estavam investigando? O pai dele. O próprio pai. Ou seja, ele rouba informações do Estado, o que é ilegal, e também faz um ato de traição com o próprio pai. Né? Ele é injusto com a própria família. E, posteriormente, vai ter uma cena em que ele está sendo perseguido, né, por um agente do FBI. E ele começa a ele começa a ficar desesperado quanto a essa situação, porque se o agente o seguisse por muito tempo, inevitavelmente ele iria ser descoberto. E o que ele faz? Ele foi dito, né, que se fosse anotado em 40 segundos a causa da morte, no Death Note, a morte aconteceria da forma que foi escrita. Ele escreve que aí uma outra informação assaltante que você vai dar, exatamente. O L consegue... Ele acaba descobrindo... O Light. O Light consegue... Ele acaba descobrindo que ele poderia controlar, né, as ações das pessoas que tinham seus cadernos, as ações anteriores à morte, no Death Note. E assim ele consegue descrever o que a pessoa faria. E através dessa estratégia ele vai conseguindo executar várias estratégias, conseguindo vários feitos através dessa descoberta. Mas vai lá. E, enfim, ele forja, né? Podemos dizer que a palavra é essa. Ele forja um sequestro de ônibus em que o assaltante ele causa um cenário de pânico para o motorista e para todos os passageiros em volta. Ou seja, você percebe que ele está se preocupando em vencer o jogo que ele estava travando com ele, não com o bem comum. E também ele dá um jeito de se colocar dentro desse ônibus com uma garota para fingir que estava em um encontro enquanto o detetive do FBI estava o seguindo. Ou seja, ele coloca um agente legal do governo, uma garota que estava afim dele e diversas outras pessoas em uma situação de risco somente para deixar a sua vontade prevalecer. Exato. Ele acaba matando pessoas inocentes. Sim. Se o propósito era matar criminosos, executar a justiça, esses inocentes, eu acho que ele consideraria como um efeito colateral para poder conseguir implementar, então, né, chegar a esse final de dominação. Sim. Mas ele acaba executando, sendo tão criminoso quanto aqueles que ele matava. E não só isso, né? Quando ele descobre a identidade do agente que estava o seguindo, ele o mata, primeiro ele faz de refém as pessoas queridas que o agente tinha dentro do Japão. Ele fala que sabe a identidade, acho que em uma atitude dela... A noiva dele. Que ele sabia a identidade da noiva e que poderia matá-la a qualquer instante. Portanto, o agente do FBI deveria entregar todos os seus outros colegas de profissão. Ele estava coagido, isso aí. E ele o faz, né? Porque ninguém vai querer perder a noiva. Ele entrega todos os seus companheiros de esforço investigativo. E o Light, mata o agente que estava o seguindo, como todos os outros também. Exato. Ou seja, ele mata pessoas inocentes. Sim, são pelo menos, se não me engano agora, são 12 agentes do FBI que estavam no Japão, interessante, para poder investigar a polícia japonesa. O L já havia suspeitado de que o L, o investigador... Por conta do roubo de informações que o Kira fez, né? Isso aí, exatamente. Já havia suspeitado que o Light, ou o Kira, tinha acesso à polícia, à operação da polícia japonesa que investigava o Kira. Então já tinha essa suspeita.
vamos então investigar os familiares da Força Tarefa do Japão para ver se é algum deles. Aí o L pede ajuda então do FBI e o FBI faz essa investigação dos familiares, dos policiais da Força Tarefa de Investigação Alquira completamente à revelia da polícia japonesa. Até porque essa informação não poderia vazar. Então, é uma nação estrangeira intervindo e investigando uma força-tarefa, né, um departamento de polícia da polícia japonesa. Aí, são 12, se eu não me engano, investigando uma série de familiares. E o Light mata todos eles. Inocentes, sem crime algum, sem passagem pela polícia, nada, pessoas inocentes, mata porque eles poderiam comprometer o seu objetivo. Totalmente maquiavélico, né? Completamente. O que importa é o fim, o meio você improvisa na hora. Exatamente. Tudo para poder implementar a sua própria concepção de justiça, a qual, né, seria a conveniência do mais forte. Sim, sim. E assim, agora a gente conversando, eu me lembrei muito daquele diálogo do Gandalf com o Frodo no início do Senhor dos Anéis. Quando o Frodo ele fala que é uma pena o Bilbo não ter ceifado a vida do Gollum, né? E o Gandalf ele fala que foi justamente a pena que segurou a mão do Bilbo e que o Gollum, por mais que ele fosse uma criatura perversa, ele muito provavelmente ainda teria algo de bom a oferecer ao mundo. Pois, apesar da gente viver num mundo de pessoas totalmente mesquinhas, muitas das vezes, essas pessoas ainda têm uma centelha de bondade dentro dela. E que nós não devemos ser os juízes para ceifar a vida de ninguém. Porque nem os mais sábios sabem trazer aqueles que merecem viver de volta à vida ou os que merecem morrer para a morte. E assim, nessa fala muito bonita, eu acabo a minha participação nesse podcast. Muito obrigado, Maravilhosa, senhores. maravilhosa. Eu também encerro aqui, foi um prazer conversar com todos vocês. Esse bando de animal já vai embora, né? Esse bando de cavalo, moro? Valeu, a sua comédia! E hoje a gente fica por aqui. Os produtores deste programa gostariam de agradecer a professora Alice Bittencourt Haddad por ter liberado a sala do Aporia, Núcleo de Pesquisa em Filosofia Antiga da UF, para que pudéssemos gravar esse podcast. Este episódio usou áudios de Hermes e Renato, O É da Coisa, TV Bandeirantes, TV Pirata, Judeu Baruch, Chico Anísio Show, Ariano Suassuna e Alborguete. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos debatedores. Chegamos ao final do nosso debate. Se quiser, assina nosso feed e dá uma olhada nas nossas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Não aguentava mais! A gente tem feito coisas admiráveis, né? Extrapola conceitualmente tudo aquilo que foi estabelecido como ético, não é? Na medida em que se impõe as aspirações comunitárias muito mais relevantes e prementes, entendeu, minha amiga? Esse tipo de gracinha aí eu respondo com o meu trabalho. Eu aposto que aqui ninguém sabe com quanto dinheiro se compra um litro de leite, ama. O mundo é falso. Os caras não sabem nada, pá, entendeu? Não sabem nada.